Oi gente, tudo bem? Meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. O vídeo de hoje vai ser sobre cálculo 1 e a gente vai falar sobre limites no infinito, que é um tópico bem importante dentro de cálculo 1. Então antes de começar a aula, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, para começar, eu quero analisar essa função aqui com vocês. f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Aqui na primeira tabelinha, a gente vai analisar o que acontece com a função quando o nosso x está crescendo. Então, quando o nosso x é cada vez maior. Então, aqui eu trouxe 4 valores de x. X igual a 10, x igual a 50, x igual a 100 e x igual a 1000. A gente vai analisar o que acontece com nossa função para cada um desses valores de x, tá bom? Então, primeiramente, para x igual a 10. Quando x é igual a 10, a gente vai ter 1 sobre 10 ao quadrado aqui na nossa função, que é 1 sobre 100, e isso vai dar 0,01, tá bom? Agora, quando x é igual a 50, a gente deu uma aumentada aqui no nosso x, né? Quando x é igual a 50, a gente tem 1 sobre 2.500, que é 50 ao quadrado, que vai dar 0,0004. Agora, vamos aumentar mais um pouco o nosso valor de x. Vamos pular de 50 lá para o 100, tá bom? Quando x é igual a 100, a gente tem 1 sobre 100 ao quadrado, que é 1 sobre 10.000, que vai dar 0,0001. E por fim, vamos estudar mais um último valor aqui de x. Vamos dar uma boa aumentada agora. Vamos lá para x igual a 1.000. Quando x é igual a 1.000, a gente tem 1 sobre 1 milhão, que vai dar 10 elevado a menos 6, que é um número bem pequenininho, né? Então, gente, vamos pensar numa reta numérica, essa reta azul aqui. A gente começou aqui no x igual a 10, aí a gente foi indo para a direita até a gente chegar no x igual a 50, aí foi andando mais um pouco até chegar no x igual a 100, e foi andando cada vez mais, aumentando o nosso valor de x. A gente está pegando x cada vez maiores, não é? Então, a gente está indo lá para a direita de uma reta real, e isso aqui representa que a gente está indo lá para o mais infinito. Lembrando que infinito não é um número, tá bom, gente? O infinito está representando que a gente está crescendo, crescendo, crescendo sem controle, assim, pegando valores cada vez maiores. E no caso, o sinalzinho de mais representa que a gente está indo para valores positivos, então para a direita da reta real. A gente está crescendo com valores positivos. Então aqui, a gente pode falar que o nosso x está indo para o mais infinito. A gente está pegando valores cada vez maiores de x. Aí eu quero que você pense, o que está acontecendo aqui na segunda linha, no nosso f de x, conforme o x está indo lá para o infinito? Bom, a gente começou com 0,01 e na última coluna a gente já estava lá no 10 a menos 6. Então, uma coisa é certa, a gente está indo para valores cada vez menores de f de x. O nosso f de x está decrescendo, né? Está diminuindo, porque 0,0004 é menor que 0,01, assim como 10 a menos 6 é menor que 0,0004. Então, uma coisa é certa, o nosso f de x está decrescendo. Mas de que valor ele está se aproximando exatamente, gente? Olha, está decrescendo, decrescendo, diminuindo cada vez mais, mas de qual valor que ele está se aproximando? No caso dessa função, o f de x está se aproximando de zero, não é? Ele está cada vez mais perto do zero, mas sem nunca chegar no zero, porque 1 sobre x ao quadrado, você pode colocar o x que for aqui, gente, qualquer valor de x, mas essa divisão nunca vai dar zero, ou seja, o f de x nunca vai ser zero, porque não tem nenhum valor de x que faça isso aqui dar zero. Então, a função está só se aproximando de zero, mas sem nunca encostar nele. Está só chegando perto ali, chegando cada vez mais perto, mas sem ser igual a zero nunca. Então, a gente pode falar que o nosso f de x está indo para zero. Agora, eu quero pensar com vocês aqui na segunda tabela, gente. Eu quero ver o que acontece quando a gente está diminuindo o valor de x. Então, na tabela de cima, a gente estava aumentando, né? Agora, a gente vai diminuir, decrescer no valor de x. Então, vamos começar com x igual a menos 10. Quando x é igual a menos 10, a gente tem f de menos 10, que vai ser 1 sobre menos 10 ao quadrado, substituindo x por menos 10, né? Que vai ser 1 sobre 100, que é igual a 0,01. Então, beleza, quando x é igual a menos 10, o f de x vale 0,01. Aí você fala, mas é a mesma coisa da tabela de cima?
Sim, vai ser a mesma coisa, porque o nosso x, ele está elevado ao quadrado. E esse quadrado aqui, ele vai tirar o sinal, né? Pode ser 10 ao quadrado ou menos 10 ao quadrado, que o resultado vai ser 100 de qualquer jeito. Então, aqui na segunda tabela, os valores de f de x vão dar os mesmos valores da primeira tabela, independente do sinal de x, né? E isso porque o x da nossa função está ao quadrado. Então, quando x é menos 10, o nosso f de x é 0,01. Quando x é menos 50, o valor da nossa função é 0,0004. Quando x é menos 100, o valor da nossa função é 0,0001. E por fim, quando x é menos 1000, o valor da nossa função é 10 a menos 6. Então, o que a gente está fazendo aqui, gente? A gente está diminuindo cada vez mais os nossos valores de x. A gente está indo para valores de x cada vez menores. Então, pensando numa reta real aqui em cima, a gente começou no menos 10, aí foi para o menos 50, aí foi para o menos 100, aí foi indo cada vez para valores menores. Lembrando que menos 50 é menor que menos 10, menos 100 é menor que menos 50. Aqui no lado negativo da reta é o contrário, né? E quando a gente está indo para valores cada vez menores, a gente fala que a gente está indo lá para o menos infinito. Então, o infinito está representando que a gente está decrescendo sem controle, e o menos está falando que a gente está indo lá para o lado negativo da reta real. A gente está decrescendo para valores negativos, ó. Menos 50, menos 100, menos 1000, aí poderia ter menos 10.000, menos 1 milhão. A gente está decrescendo para valores negativos, indo para valores cada vez menores de x. Então, aqui, a gente vai falar que o nosso x está indo para o menos infinito. Ele está tendendo a menos infinito. E o que está acontecendo com o nosso f de x quando o x está decrescendo, gente? Os valores de f de x aqui na segunda tabela são os mesmos valores que a gente tinha aqui na primeira tabela, né? Então, mais uma vez, a gente pode falar que o nosso f de x está se aproximando de zero. Então, assim como na primeira tabela o x crescia e o f de x se aproximava de zero, na segunda tabela o x está decrescendo e, da mesma forma, o f de x também está se aproximando de zero. Lembrando que nem na primeira tabela, nem na segunda tabela, vai ter algum valor de x que você coloque nessa função que o resultado seja zero. Não tem como 1 sobre x ao quadrado ser igual a zero. Isso é impossível, tá bom, gente? Não tem nenhum valor de x que você coloque que essa divisão vai ser igual a zero. Então, falando de limite, qual é a conclusão que a gente pode tirar a partir dessa função, gente? Que o limite da nossa função 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a mais infinito, vai ser igual a zero, e o limite da nossa função 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a menos infinito, também vai ser igual a zero. Então, nesse caso, no caso dessa função, você pode estar decrescendo muito ou crescendo muito, que a sua função vai se aproximar de zero, tá bom? Então, o limite no infinito nada mais é do que isso, gente. Analisar o que acontece com a nossa função quando o x está ou crescendo muito, indo lá para mais infinito, para valores cada vez maiores, ou decrescendo muito, indo para valores cada vez menores. Aí você fala, mas eu preciso conhecer o gráfico da função para poder analisar isso, ou então fazer uma tabelinha dessa dá maior trabalho, né? Então, gente, a gente vai ver formas algébricas de encontrar limites no infinito, então não se preocupa, tá bom? Então, gente, aqui a gente tem um gráfico da função 1 sobre x ao quadrado, e a gente pode ver que realmente, quando o nosso x está crescendo, 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 o nosso f de x vai se aproximando de zero, né? Olha só a segunda coordenada, cada vez mais perto de zero. Então, realmente, quando x está tendendo a mais infinito, indo para valores cada vez maiores, a nossa função vai se aproximando de zero, indo para valores cada vez menores e mais próximos de zero. Mesma coisa quando a gente vai para o menos infinito. Quando o nosso x vai decrescendo, 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 a nossa função vai se aproximando de zero também, ó. Valores cada vez menores e cada vez mais próximos de zero. Para começar, tem algumas regrinhas que eu quero que vocês guardem, que a gente vai usar muito em alguns exercícios, tá bom? Primeiramente, o limite da função Euler elevado a x, quando x tende a mais infinito, vai ser o próprio mais infinito. O que isso está falando pra gente? A gente vai analisar isso aqui com mais calma na aula seguinte, mas o que isso quer dizer é que conforme o nosso x está crescendo, 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 a nossa função também vai crescer e crescer e crescer. Quando o x está crescendo, a função também está crescendo sem controle. Agora, quando o x tende a menos infinito, então quando o nosso x é cada vez menor, vai decrescendo, 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 indo para valores cada vez menores, a nossa função vai se aproximar de zero.
Então, você pode ir colocando valores cada vez menores aqui no x, que a função vai se aproximando de zero, se aproximando, sem nunca encostar no zero, tá bom? Porque aqui, assim como no exercício anterior, não tem nenhum valor de x que você coloque aqui, que isso aqui vai dar zero, tá bom? Não tem como Euler elevado a x ser igual a zero. Ó, aqui a gente tem um gráfico de Euler elevado a x, e realmente, quando o nosso x está crescendo, ó, a gente pegando valores de x cada vez maiores, a função vai crescendo junto, né? Ó, conforme x cresce, a função cresce junto, vai indo para o mais infinito junto com o x. E quando o x está diminuindo? Ó, quando a gente vai pegando valores cada vez menores de x, a nossa função vai se aproximando de zero, vai para valores cada vez menores também. Então, quando x vai para o menos infinito, a função vai para zero. Que o limite de x elevado a n, quando x tende a mais infinito, vai ser o próprio mais infinito. Então, aqui pode ser o n que for, pode ser 1, pode ser 3, pode ser 10, pode ser 1000, pode ser qualquer valor de n, que o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, vai ser o próprio mais infinito. Então, por exemplo, o limite de x elevado à quinta, quando x tende a mais infinito, vai ser mais infinito. Então, conforme o valor de x cresce nessa função, o valor de f de x também vai crescer. Olha o gráfico da função x elevado à quinta, gente. Quando a gente vai pegando valores de x cada vez maiores, a gente vai indo lá para o mais infinito, a função também vai ficando cada vez maior. Ó, quando a primeira coordenada vai crescendo, o nosso x, né? A segunda coordenada, que é o f de x, também cresce junto. Então, quando x vai para mais infinito, f de x também vai para mais infinito. Agora, se a gente tiver o limite de x elevado a n, quando x tende a menos infinito, então, quando o nosso x está decrescendo, o resultado desse limite vai ser mais infinito, caso n seja par, então, caso esse expoente aqui seja par, e vai ser menos infinito, caso o expoente seja ímpar. Então, se a gente tiver o limite de x ao quadrado, quando x tende a menos infinito, isso aqui vai ser mais infinito, porque o valor do expoente é par, né? É o 2. Então, quando x está decrescendo nessa função, o valor de f de x está crescendo. Agora, se a gente tiver o limite de x ao cubo, quando x vai para menos infinito, isso aqui vai dar menos infinito, porque o expoente, nesse caso, é o 3 e ele é ímpar, né? Então, no caso dessa função, quando o nosso x está decrescendo, indo para o menos infinito, o f de x também está decrescendo, indo para o menos infinito. Gente, em roxo a gente tem o gráfico da função x ao quadrado. Em preto, a gente tem o gráfico da função x ao cubo. Vamos ver o que acontece em cada uma das funções quando o x está ficando cada vez menor. No caso de x ao quadrado, quando a gente está indo para valores de x cada vez menores, aqui para o lado esquerdo, a função continua crescendo, não é? Ó, quando o x está cada vez menor, a função está cada vez maior. Ó, o x está diminuindo e a função só aumentando, né? Já aqui no x ao cubo, quando o nosso x está diminuindo, a função está diminuindo junto, né? Olha só, quando o x diminui, a função também diminui. Então, quando o x vai para o menos infinito, a função também vai para o menos infinito. Outra coisa importantíssima que a gente vai usar bastante, gente. Quando você tem o limite de um polinômio para x tendendo a mais ou menos infinito, isso aqui vai ser igual ao limite do termo de maior grau do seu polinômio quando x tende a mais ou menos infinito. Como assim? Não entendi nada. É o seguinte, se você tiver o limite de 2x ao quadrado mais 4x elevado à quarta mais x. Isso aqui é um polinômio, né? 2x ao quadrado mais 4x à quarta mais x. Para x tendendo a mais infinito. Gente, no caso, como você tem um polinômio, essa propriedade aqui está falando que você pode fazer o seguinte. Isso aqui é a mesma coisa que o limite quando x tende a mais infinito, então quando x está crescendo cada vez mais, do termo de maior grau do seu polinômio, que no caso é 4x elevado à quarta. Lembrando que o maior grau é o termo que tem o maior expoente, certo? E no caso, o maior expoente que a gente tem aqui é o 4, que está no 4x elevado à quarta. Então, o limite desse polinômio aqui é a mesma coisa que o limite só de 4x elevado à quarta, certo? Aí, por propriedade de limite, a gente pode tirar esse 4 para fora, que ele é uma constante, né? Aí vai ficar 4 vezes o limite, quando x tende a mais infinito,
de x à quarta. Aí a gente viu na propriedade anterior que o resultado desse limite aqui é mais infinito, né? O limite de x elevado a n, quando x tende a mais infinito, é o próprio mais infinito. Então, o limite de x elevado à quarta, quando x tende a mais infinito, é mais infinito. Aí a gente vai ter 4 vezes infinito. Tá, o que é isso? 4 vezes infinito. É 4 vezes um número muito, muito grande. E isso também vai dar um número muito, muito grande, né? Então, o resultado desse limite é mais infinito. Então, a gente lembra disso. Uma constante vezes infinito vai dar infinito. Porque se você fizer, por exemplo, 4 vezes um número enorme, assim, um número com vários zeros. Então, você está fazendo 4 vezes um número gigante. O resultado disso aqui também vai ser um número gigante, certo? Então, o que a gente pode ver a partir dessa propriedade, gente, é que o limite de um polinômio vai ser igual ao limite do termo de maior grau desse polinômio, certo? Quando x tende a mais ou menos infinito. Ó, gente, essa aqui é importantíssima. Quando a gente tem o limite de uma constante c dividido por x elevado a n, para x tendendo a mais ou menos infinito, o resultado disso aqui vai ser zero. Então, se a gente tiver o limite de 2 sobre x ao quadrado, por exemplo, para x tendendo a mais infinito. Isso aqui vai ser 2 dividido por um número muito grande. Então, por exemplo, se você tiver 2 sobre 4, isso aqui vai ser 0,5. Se você tiver 2 sobre 10, isso aqui vai ser 0,2. Se você tiver 2 sobre 20, isso aqui vai ser 0,1. Repara que conforme você está aumentando o denominador, conforme você aumenta o número de baixo, o resultado da sua divisão vai diminuindo, ele está cada vez menor, se aproximando de zero. Então, é sobre isso que essa propriedade está falando, gente. Quando a gente está aumentando o nosso denominador aqui, indo lá para o mais infinito, a divisão 2 sobre x ao quadrado vai chegando perto de zero. Então, esse limite aqui é igual a zero. Mesma coisa se a gente tiver, por exemplo, limite, quando x tende a menos infinito, de 5 sobre x ao cubo. Aqui é a mesma lógica. A gente está diminuindo muito o nosso denominador, indo para valores cada vez mais negativos, cada vez mais lá para a esquerda da reta real, e isso faz a nossa divisão se aproximar de zero. Então, sempre que você tiver uma constante em cima e o x embaixo, e for o limite quando x vai para mais ou menos infinito, esse limite vai ser zero. Como é o caso do exemplo que a gente fez no começo da aula, né? 1 sobre x ao quadrado. Quando x crescia ou decrescia muito, a função se aproximava de zero. Agora, e quando x está em cima e nossa constante está embaixo? Então, invertendo isso aqui. Quando a gente tem o limite de x sobre uma constante para x indo para mais ou menos infinito, o resultado vai ser mais ou menos infinito. Porque pensa só, o que a gente está fazendo aqui é um número muito grande ou muito pequeno, no caso do menos infinito, dividido por uma mera constante, sabe? Então, por exemplo, se a gente tiver 10 sobre 2, isso aqui é igual a 5. Aí vamos aumentar o numerador agora. Se a gente aumentar para 40 sobre 2, isso aqui vai dar 20. Aí se a gente colocar 100 sobre 2, vai dar 50. Se a gente colocar 10.000 sobre 2, isso aqui vai dar 5.000. Então, repare que quando a gente está aumentando o valor do numerador, pegando numeradores cada vez maiores, o resultado da divisão também vai ficando cada vez maior, né? Ó, 5, 20, 50, 5.000. Então, aqui é a mesma coisa. A gente está pegando valores de x, que está no numerador, cada vez maiores, e, portanto, o x dividido pela constante também vai ficar cada vez maior. Então, se você tiver o limite de x sobre 4, quando x tende a menos infinito, isso aqui vai dar valores cada vez menores, né? A gente está pegando valores de x cada vez mais negativos. Portanto, o resultado disso aqui é menos infinito. Aí, se você tiver o limite, quando x tende a mais infinito, de x sobre 2, essa divisão vai dar valores cada vez maiores, porque a gente está pegando x cada vez maiores. Portanto, vai dar mais infinito. Então, a gente fala que o mais ou menos infinito está ganhando, digamos assim, essa divisão, né? Porque é o mais ou menos infinito dividido por uma mera constante. E a constante não é nada, assim, é um número muito pequeno, perto do que o mais ou menos infinito representam. Então, o resultado vai ser mais ou menos infinito, ele está liderando a nossa divisão. Gente, outra coisa importantíssima. O limite do seno de x ou o limite do cosseno de x, quando x vai para mais ou menos infinito,
não existe. Ó, aqui em roxo a gente tem o gráfico do seno de x, em preto a gente tem o gráfico do cosseno de x. Conforme a gente vai crescendo aqui nessa função, indo para valores de x cada vez maiores, o que está acontecendo tanto no seno quanto no cosseno? Os dois só ficam oscilando ao redor de zero, não é? Fica oscilando, 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 tanto no seno como no cosseno. Então, eles não estão se aproximando de nenhum valor, gente. Eles só estão oscilando aqui, não tem um valor que a gente fala, nossa, tá se aproximando de tal valor. Não tem isso nesse caso. Então, por isso que o seno de x e o cosseno de x, o limite quando x tende a infinito não vai existir. Mesma coisa quando a gente vai para valores de x cada vez menores, tá bom? Vai continuar oscilando e oscilando e oscilando sem se aproximar de nenhum valor. Então, o limite quando x vai para mais infinito ou para menos infinito não vai existir. Agora, o limite do arco tangente de x quando x vai para mais infinito vai ser π sobre 2. E o limite do arco tangente de x quando x vai para menos infinito vai ser 0. Agora, vamos fazer alguns exercícios para praticar, gente. Aqui a gente tem o limite de 14 mais 3 sobre x, quando x vai para mais infinito. Por propriedade de limite, a gente sabe que a gente pode escrever isso assim, ó. O limite de 14, quando x vai para mais infinito, mais o limite de 3 sobre x, quando x vai para mais infinito. Então, a gente separou o limite da soma na soma dos limites. Lá na aula de propriedades de limites, a gente viu que a gente pode fazer isso, né? E no limite no infinito, isso não é diferente, a gente continua podendo fazer isso aqui. Tá bom, então vamos resolver isso aqui. O limite de 14, quando x vai para o mais infinito, isso aqui vai ser o próprio 14, né? Porque é o limite de uma constante. E a gente sabe que o limite de uma constante é a própria constante. Não tem nenhum x aqui para a gente fazer ele ir para o mais infinito. Então, vai dar o próprio 14. Aí, 14 mais o limite de 3 sobre x quando x vai para o mais infinito. Vamos voltar aqui rapidinho. O limite de uma constante sobre x, quando x vai para mais ou menos infinito, sempre vai ser igual a zero, gente. Porque olha só, é 3 dividido por um número muito grande. E conforme a gente vai aumentando o denominador aqui dessa divisão, a gente vai chegando cada vez mais perto de zero. Então, esse segundo limite aqui vai ser igual a zero. E, portanto, o limite da nossa função nesse caso vai ser 14 mais 0, que é igual a 14. Gente, aqui a gente tem o gráfico da função 14 mais 3 sobre x. Quero que vocês analisem aqui o que está acontecendo quando x está crescendo, ó. Conforme x cresce, 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 de qual valor nossa função se aproxima? Bom, do 14, né? Como a gente acabou de ver de forma algébrica. Então, aqui, analisando pelo gráfico, realmente, conforme o x cresce, a nossa função se aproxima de 14, mas sem nunca encostar no 14. Olha, eu coloquei uma reta aqui, que é a reta do y igual a 14. A gente vai estudar isso com muito mais calma mais pra frente, mas o que eu quero mostrar aqui é que nossa função nunca vai encostar nessa reta, porque a nossa função nunca vai ser igual a 14, certo? Então, ó, vai chegando perto, chegando perto, chegando perto, mas nunca encosta no 14. Agora, vamos fazer esse exercício aqui, que é do Stewart. O limite de 1 sobre 2x mais 3, quando x tende a menos infinito. Gente, vamos analisar essa função aqui. Quando x está indo para o menos infinito, a gente só tem x no denominador, né? Então, vamos pensar no denominador. Em 2x mais 3, quando x está indo para o menos infinito, o que está acontecendo com ele? Bom, a gente vai ter 2 vezes menos infinito, né? Que vai ser o próprio menos infinito. Então, 2 vezes um número muito pequeno também vai dar um número muito pequeno. Então, vamos escrever menos infinito, né? E aí, a gente tem esse menos infinito mais 3. Gente, o que é esse 3 perto de um número muito, muito, muito pequeno? O 3 não é nada, assim, perto dele, né? Vamos falar assim. Então, menos infinito mais 3 vai continuar sendo menos infinito. Ó, se você pegar esse número enorme aqui, aí fizer ele mais 3. O 3 é tipo, não tá fazendo diferença nenhuma aqui, sabe? Então vai continuar sendo um número muito pequeno, vai continuar sendo menos infinito. Então o que a gente tem aqui no caso desse limite é 1 sobre um número muito pequeno. É 1 sobre menos infinito. E o que a gente sabe sobre isso? Uma constante sobre um número muito pequeno ou muito grande vai se aproximar de zero, certo? Uma forma alternativa de resolver isso aqui é o seguinte. Por propriedade de limite, a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que o limite quando x tende a menos infinito de 1 sobre
o limite, quando x tende a menos infinito, de 2x mais 3. Bom, em cima a gente sabe que vai dar o próprio 1, né? Porque ele é uma constante, então o limite de uma constante é a própria constante. Só que embaixo a gente tem um polinômio, gente. Mesmo que a gente não tenha grau 2, grau 3, grau 4, isso aqui é um polinômio de grau 1. Então, qual é o maior grau que a gente tem nesse polinômio? O próprio 1, né? Então, isso aqui, por uma das propriedades que a gente viu, é o limite, quando x tende a menos infinito, do próprio 2x. A gente pega o termo de maior grau desse polinômio. E no caso, como o nosso expoente aqui é ímpar, o limite dessa função, quando x vai para o menos infinito, também vai ser menos infinito. Aí a gente vai ter 1 sobre menos infinito. Quando a gente tem 1 sobre um número muito pequeno, isso aqui vai se aproximar de zero. E aqui, a gente tem o limite de 2x à quinta menos x ao quadrado, quando x vai para o mais infinito. Bom, nesse caso, a gente tem um polinômio, onde a gente tem um termo de grau 5 e um termo de grau 2. O que a gente pode fazer aqui nesse caso? Isso aqui vai ser o limite, quando x tende a mais infinito, do termo de maior grau, que no caso é 2x elevado à quinta, certo? Então, a gente pode meio que ignorar esse menos x ao quadrado aqui. Vai dar o mesmo resultado. Bom, tirando a constante para fora, a gente tem 2 vezes o limite, quando x vai para mais infinito, de x à quinta. O limite de x à quinta, quando x vai para mais infinito, é o próprio mais infinito. Então, a gente tem 2 vezes mais infinito. 2 vezes um número muito grande também vai dar um número muito grande. Portanto, o resultado disso aqui é mais infinito. E esse outro exercício aqui do Sturt, ele pede o limite do arco tangente de Euler elevado a x, quando x vai para mais infinito. Então, vamos por partes. Quando a gente tem Euler elevado a x e x vai lá para o mais infinito, o que acontece com a nossa função? Ela vai para o mais infinito também, né? Como a gente viu lá na primeira propriedade. Então, isso aqui vai ser arco tangente de algo que está crescendo muito, arco tangente de mais infinito, um número que está cada vez maior. E o que a gente viu sobre o arco tangente de mais infinito? Ele se aproxima de π sobre 2, né? Então, a função arco tangente de Euler elevado a x, quando x cresce muito, a nossa função se aproxima de π sobre 2. Gente, aqui a gente tem a função arco tangente de Euler elevado a x. No caso aqui, tá tangente a menos 1, porque está representando a função inversa da tangente, que no caso é arco tangente, né? Então, beleza, vamos ver o que acontece com essa função quando x vai crescendo. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou ver aqui quanto vale π sobre 2. Vale 1,7079. Então, é exatamente desse valor que a gente está se aproximando, não é? Então, quando x está indo para o mais infinito, a nossa função está se aproximando de π sobre 2, realmente, como a gente chegou lá de forma algébrica. Gente, agora vamos ver esse exercício aqui. Limite de 3x à quarta mais 2x ao quadrado sobre 2x mais 1, quando x tende a infinito. Bom, por propriedade de limite, isso aqui é a mesma coisa que o limite quando x tende a infinito do numerador sobre o limite quando x tende a infinito do denominador. Então, a gente separa o limite do quociente no quociente dos limites, certo? Agora, a gente tem um polinômio tanto no numerador quanto no denominador. No caso do numerador, o termo de maior grau é o 3x à quarta. E no denominador, o termo de maior grau é o 2x. Então, a gente pode escrever isso aqui como limite, quando x tende a infinito, mais infinito, né? De 3x à quarta sobre o limite, quando x tende a mais infinito, de 2x. Bom, tanto no numerador quanto no denominador, o resultado vai ser mais infinito, né? O limite de x elevado a n, quando x vai para mais infinito, é o próprio mais infinito. Aí você fala, mais infinito sobre mais infinito, isso aqui vai dar 1, né? Não, gente, jamais façam isso. A gente não pode falar que mais infinito sobre mais infinito é igual a 1. Por quê? Lembra daquela frase que alguns infinitos são maiores que outros? É basicamente isso aqui. Você tem mais infinito sobre mais infinito. O infinito não representa um número, ele está representando números muito grandes, está representando que a gente está crescendo muito. Então, você não sabe qual é o número que tem aqui em cima e você não sabe qual é o número que tem aqui embaixo para falar que a divisão deles vai ser igual a 1, sabe? Então, você não pode falar que mais infinito sobre mais infinito é igual a 1. Isso aqui é uma indeterminação.
Então, assim como a gente viu como resolve limite quando chega na indeterminação zero dividido por zero, a gente também vai aprender como a gente resolve o limite quando chega no infinito sobre infinito, que também é uma indeterminação. E assim como lá no zero dividido por zero, a gente vai ter que fazer algumas sacadas algébricas para sair desse infinito sobre infinito, certo? Então fique ligado no canal Matemateca que a gente vai aprender a resolver isso aqui, tá bom? Então foi isso no vídeo de hoje, gente. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aí embaixo. Não esquece de curtir, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e segue o canal Matemateca lá no Instagram para conferir mais novidades, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!